Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Alegria em poder retornar nessa casa. Deus abençoe cada um de uma forma toda especial. Não lembro todos os rostinhos de quando eu estive aqui, já faz algum tempo, mas eu sou grato a Deus pela vida de todos vocês. Eu pensei que os músicos iam ficar aqui dedilhando, porque tá difícil músico de tal, altura, de nível. Gideões aqui, muito bom. Um investimento muito grande que fez no som. Deveria ter ficado, hein? Eu ia gostar, mas Deus sabe todas as coisas. Quem sabe da próxima vez. Que Deus abençoe a cada um, irmão. Deus abençoe. Cada folha impressa de estudo valeu a pena. Estamos caminhando aí para alguns anos na presença de Deus. Há 6 anos na itinerância, viajando para lá e para cá. Geralmente a gente não vai com a galerinha toda, que como o pastor disse, é um pouquinho, de gente. Então fica um pouco com a sogra, vai a esposa, às vezes vai só o mais velho. Mas hoje aprove Deus vir todo mundo e a gente é feliz por isso também. Pastor, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a tua família de uma forma toda especial. Do que passou de 30 até o que tem 0 idade, seja abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor me fez conhecer mais um texto bíblico que se encontra no capítulo de Lucas, número 11. Quem trouxe a sua Bíblia quer acompanhar, por gentileza. Evangelista Lucas, capítulo 11, verso 5 a seguir. Tema da campanha falando sobre prosperidade espiritual. Mas a gente vai decorrer dentro de um contexto aqui, a qual o Senhor colocou no meu coração. Com certeza a gente vai aprender junto o que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Glória a Deus por isso. Amém? Verso 5 do capítulo 11 do livro de Lucas, a minha tradução bíblica diz assim: E acrescentou-lhe Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo que precise recorrer a ele à meia-noite. Ele peça ao amigo: empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro da casa responde: Não me incomodes, a porta está fechada, e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que pedes. Eu, porém, lhes afirmo, embora não se levante para dar-lhe o pão, por esse seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Verso 9: Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate lhe abrirá. Qual pai que dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de seres maus, saberes dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais ao Pai que está no céu dará ao Espírito Santo aqueles que pedirem. Louvado seja Deus por essa passagem bíblica que me incomodou durante esses dias e também na tarde de hoje. Lendo ela, o Senhor falará comigo e também com a amada igreja. A gente olha para dentro desse contexto e olha para dentro do tempo que a gente tem vivido, e praticamente muita gente é do povo que está do lado de dentro da porta. Que povo é esse, irmão Mateus? Tem condição de tirar a tramela, mas não tira. Eu vejo que um público aqui que nasceu antes de 1990 entende o que eu falo. Tramela, o que trava a porta, o que não deixa quem está dentro entrar com facilidade. Então a gente está numa geração que está caminhando para dentro dessa parábola.
Qual? A dificuldade de tirar a tramela da porta e oferecer pão para quem está do lado de fora. Aleluias. Dentro desse contexto, e eu já sinto Deus aqui para falar para alguém, não se acomode com a tramela na porta. Tem alguém do lado de fora esperando o pão que você experimentou um dia. Se você for alcançado, foi alcançado pelo pão vivo que desceu do céu. Cuidado com as tramelas que o inimigo tem colocado na porta e fazendo você esquecer de quem precisa de pão do lado de fora. Aleluias. Jesus nos ensina essa noite um ensinamento todo especial e detalhado. Quem está do lado de dentro tem, porque quem está do lado de fora foi buscar. Ele sabendo que tinha, como, irmão Mateus? Porque naquela época o contexto cultural era assim: vamos fazer pão, juntava-se de comunidade, o pão era assado, todo mundo sabia, comunidade tal está cozendo pão, olha o cheiro. Não é assim quando a gente passa de manhã ou à tarde perto de uma padaria, o pão deve estar fresco, olha o cheiro, é assim ou não é? Então entendia-se naquela época, tal comunidade está cozendo pão. Então quem estava do lado de fora batendo por volta da meia-noite sabia que quem estava do lado de dentro tinha a oferecer. O importante é, se somos crentes em Cristo Jesus, crucificado com Ele, vivendo agora uma nova criatura, tramela nenhuma pode impedir a gente de alimentar quem está do lado de fora. Não importa se seja de pão, de palavra, de louvor, de uma mensagem amiga, de um abraço no estender de mão, ou apenas de um sorriso, e por onde a gente passar, exalemos o bom perfume de Cristo. Não importa a quantidade de Jesus que a gente exale, o importante é, não deixa a tramela atrapalhar você e estender a mão para quem tem fome. Oh, aleluia! Boa essa palavra qual o Senhor colocou no meu coração. Sinto Deus para falar para alguém aqui. O que estava do lado de fora representa talvez um missionário, alguém que tem sede de ajudar, porque o texto vai dizer que chegou alguém na minha casa, tenho nada para oferecer, coração cheio de amor ao próximo, não tem, mas eu sei quem tem, vou buscar, não tem vergonha de bater na porta de ninguém, se a necessidade bater na sua, aleluias, comunique ao próximo, quem sabe ele está com coração igual o seu, cheio do evangelho, do bom perfume de Cristo. Ele pode unir com você, ele pode unir com mais um, se tornar uma comunidade cheio de amor ao próximo, alcançar aquele que necessita, mas é drogado, mas Jesus ama ele também, mas é bêbado, mas Jesus ama ele também, mas a ela se prostituiu, mas Jesus morreu por ela também. Lá na cruz do Calvário, o grito que foi dado, está consumado, foi para mim, foi para ele, foi para ela, não importa a profundeza que eles estejam, o negócio é, tire a tramela da porta, faça a obra, conforme foi dada a fazer em tuas mãos. Esse negócio de não posso, não consigo, não é época desse negócio de falar, não vai, não posso, não tem jeito, tudo posso naquele que nos fortalece. É Ele que tem dado força para a gente ficar de pé, é Ele que tem dado ar para a gente respirar. Mas está por aí uma modinha de tal, de ser gospel, de ser crente, mas quando a gente bate na porta, a gente escuta lá de dentro, não posso me levantar, estou deitado
deitado com minha família. Que negócio é esse? Não se levanta para atender a necessidade do próximo e continua tumultuando dentro da sua casa comodidade, porque quando você se acomoda dentro da tua casa, os teus se acomodam também. Quando você se levanta, você incomoda alguém se levantar também. Por que, irmão Mateus? Porque naquela época o quarto era pequeno, a casa era pequena, a porta tinha uma tramela e talvez uma porta só. Lembra quando aquela moça que achou a moeda ficou bem contente, ficou bem alegre? Mas, irmão Mateus, só por causa da moeda? Sim, porque a dificuldade de achar uma moeda no escuro era grande, casas que não tinham janelas. Então talvez a família toda estava deitada num tapete, numa cama talvez de palha. Eu não sei como eram as camas de antigamente, mas alguns historiadores dizem que era só um tapete que colocava no chão, papai de um lado, mamãe de um outro, e de repente os filhos deitavam no meio. Era uma pobreza só, uma dificuldade só. Mesmo que tinha pão dentro de casa, a dificuldade não tinha tecnologia de hoje. Dentro desse contexto, há mais de 2000 anos atrás, talvez não tenha uma cama igual você tem, de mola revestida, oh glória, uma mola bonita, uma cama com o pé trabalhado de madeira. Não tinha. Era dificuldade atrás de dificuldade. Era talvez um lampião. Quem é da época do lampião sabe, acordava no outro dia com o nariz todo preto. Era assim, a dificuldade acontecia, era assim todos os dias. E talvez deitada no tapete, talvez deitado papai de um lado, mamãe do outro, os filhos no meio, e alguém grita lá de fora: eu tenho fome, tem pão, aleluia. E lá de dentro ele não está preocupado se vai incomodar a família, mas lá de dentro, deitado, acomodado, ele grita: não posso levantar, já estou deitado com a minha família. Talvez se levanta o tapete, enrola, afoga um filho, uma filha, deixa alguém desprovido, com frio, deitado no chão. Mas se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, estenda suas mãos para fazer com dignidade, para o nome dele ser exaltado. Tem muita gente sendo escora de tapete, enquanto a gente está passando fome lá na rua, precisando. Eu estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de benefícios espirituais, de pão que só a gente sabe como é, a dificuldade da palavra que transforma. Quanta pessoa lá fora necessita ouvir o evangelho que talvez um dia entrou no nosso coração, mudou a nossa mente, mas daqui a pouco a gente escuta alguma coisa, mas a tramela não deixa a gente atender. Qual é a tramela que te prende essa noite? Lá no teu trabalho tu é crente ou está escondido atrás da tramela? Lá na tua escola tu é crente ou está escondido atrás da tramela? Não se envergonhe do evangelho a qual você foi chamado a testemunhar. Quando fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo nos ensina que não devemos ter vergonha do evangelho que aceitamos. Se está difícil, aleluia, Jesus vai dar um jeito, mas para de esconder. Vou falar, pastor, atrás da tramela, tu é agora obreiro da última hora, tu é mensageiro do evangelho. Foi para isso que ele te chamou, te tirou do lago de fogo, do lamaçal do pecado, te deu um novo nome, construiu para você uma nova história. Olha quem você era alguns anos atrás, olha quem você é hoje. Quando você passa, alguém fala: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Onde você passa, tu resplandece. Até a paz do Senhor alguém comunica com você. Oh glória, tá vendo que de vez em quando ficar atrás da tramela vai continuar deixando alguém com sede de pão lá fora? Aleluias, glórias a Deus.
Daí não adianta querer prosperidade espiritual, se a tramela não deixa você sair, se a tramela não deixa você fazer. Se o pastor dá um servicinho desse tamanho, tu fala que é muito, é nada. Chegando aqui na porta da igreja, eu ainda comentei com o irmão Márcio: irmão, como foi a viagem? Falei, graças a Deus, tudo bem. A gente vem sofrido um pouco por causa de pregar o evangelho verdadeiro e contra o pecado, mas Jesus está dando força. E eu comuniquei com ele que na verdade a gente pegou as coisas meio mastigadas, sim ou não? Por pregar a palavra a gente não apanha, não vai preso. As perseguições do dia a dia, as aflições do dia a dia, a Bíblia relata que isso aí é bênção na nossa vida, e ele mesmo toma conta disso. Lembra quando ele escreveu, o salmista: muitas são as aflições dos justos, aleluias, mas o Senhor as livra de todas elas. Se está aflito, quem livra é Deus. Se está difícil, as aflições Ele toma pela mão, Ele levanta, Ele dá força, Ele põe o caído de pé, Ele dá força ao fraco. Ele é Deus, Ele é o alfa, o ômega, o meio, o começo, o fim. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. E está escrito que quando o justo, dependendo de onde ser plantado, floresce, cresce como o cedro do Líbano. Aonde você pôr as plantas dos seus pés, como justo, tu tem promessa de florescer. Como assim, irmão Mateus? De ser diferente no meio dos iguais. Enquanto todo mundo está seco, está apagado, tu está florescendo. Enquanto todo mundo está desanimado, tu está com o coração alegre, está contente, está feliz. Mas irmão Mateus, mas essa crise que vem rondando por aí, Samaria era cercada e uma crise de fome estava no meio, em volta dela, todo mundo assustado. Eliseu orava, porque crise não assusta quem ora, aleluia. Vou falar de novo, talvez você entrou aqui numa crise espiritual, vai orar, irmão. Crise não assusta quem ora, e a crise assustava Samaria por causa de estar cercada, e eles não conseguiam se alimentar. Mas quem orava não estava em crise, porque quem está conectado com o céu, aleluia, ele começa a se abastecer das coisas que é de cima. Qualquer notícia não abala. Lembra Jairo, quando chegando na sua casa falaram para ele: não incomode mais o mestre, sua filha já é morta. Jesus toma a frente do negócio, fala: crê somente, aleluias. Quem está com Cristo, o negócio é diferente. Mesmo que esteja caminhando para casa e tudo estiver dando errado, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa tribulação. Oh, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Mas o que está do lado de fora está precisando levar pão para quem tem uma necessidade. Só que quem está do lado de dentro está acomodado. Como é que quer ser próspero espiritualmente, se o comodismo travou do lado de dentro? E nisso acarretou que todos da família estivessem com ele. Não posso, estou deitado com a minha família, aleluia. A gente passa luta, passa prova, e Jesus passa com a gente. Escuta isso aqui que Deus colocou no meu coração: o vento só sopra barco de discípulo. Eu vou falar de novo e tu leva essa palavra embora. O vento só sopra barco de discípulo. Tá difícil, mas ele tá no barco. Tá bambeando, mas a pique esse barco não vai. Tá sofrendo perseguição, amém. Foi para isso que tu foi chamado. Não foi para ser estrela, não foi para ser artista, foi para ser comunicador, trabalhador de Cristo. Aleluias.
Mas e o pagamento, irmão Mateus? Aqui não tem. Aqui tem luta, prova, perseguição, abandono. Pessoas que deveriam abraçar e acabam te apunhalando. Aqui é assim. Mas quando chegar o grande dia, aleluias, bem vai ouvir: sois bem-vindo do meu Pai. Se a sua missão aqui na terra e tudo que você está fazendo não chegar esse dia, não escutar essa frase: tudo que você fez foi só um fracasso, foi levado a rio abaixo, não valeu de nada. Talvez as suas obras colocadas ao fogo foi como palha, queimou rapidamente, subiu só uma fumaça e não se viu mais nada. Mas eu creio que aqui nessa noite tem trabalhadores do Evangelho que não se preocupam com grandeza, se preocupam com a glória de Deus, não se preocupam com o nome, e sim desaparecer para que o nome dele apareça. Quem recebe essa palavra, aleluias, quem recebe essa palavra, oh, aleluia, louvado seja Deus. Só que daí vem Jesus na continuação da parábola e vai dizer: por persistência, aleluias, e muita gente erra aqui, pastor. Começa qualquer luta, para, em qualquer obstáculo desiste. Lembra aí o nome de alguém que começou e parou? Talvez até com você. Começou, era uma benção, até louvou, até pregou, mas o vento veio, arrancou com raiz e tudo, porque a árvore sem raiz não suporta vento. Não se preocupe em crescer para cima, o negócio é crescer para baixo. O vento vai soprar, se mantenha equilibrado, deixa o vento soprar, se mantenha equilibrada, deixa o vento soprar. Tu tem raiz e nem sabe, tu buscou e tudo que buscou, ele não esquece. Tem um departamento que sempre lembra: Senhor, ela fez, ele fez, lembra dela. Tem alguém que intercede por vós, aleluias. Tem alguém que advoga por vós. Tu não está sozinho, tu não está sozinha. Tu está debaixo da mão do oleiro. Quebrado ou não, um caco ou não, tu ainda está na mão dele. Fraco ou fraca, não importa, tu ainda está na mão dele. Oh, glórias, Jesus, aleluia. E Jesus vai falar sobre a persistência ainda dentro desse contexto. Persistindo, ele abrirá a porta e vai te atender, ele vai dar o pão ou aquilo que você pediu. E a gente entende que a perseverança alcança coisas de quem deixou de fazer. Quem não foi persistente não alcançou. Mas eu creio que nessa noite a perseverança colocará você em lugares que você nunca imaginou estar. A perseverança na caminhada com Cristo deixará você mais firme. Lembra daquela luta que você pensou que ia parar? Tu está aqui crente mais ainda do que era. Lembra daquela prova que pensou que você ia desistir? Tu está crente até hoje, obrigado. Tu não parou, tu não desistiu, tu entrou para a história, tu passou a pandemia. Lembra quando olhava para um lado, para o outro, gente morrendo, noticiário, mas o Senhor cuidou da tua casa, da tua família, da tua vida. Hoje você pode adorar o Senhor, levantar a mão, render a Ele glória. Senhor, obrigado pelos benefícios, eu nem mereço, mas estou aqui como adorador, aleluia. Oh, glória a Jesus. E fácil não é, não é fácil esse tal de perseverança. Lógico que não é fácil. Ano de 2022, eu me lembro, foi talvez o ano que eu mais viajei para pregar. Pregava e Jesus curava.
perguntava: tem alguém que quer aceitar Jesus? Enchia a frente do altar, Jesus batizava com o Espírito Santo, a glória caía. Só que chegou no mês de dezembro, mamãe ligou: filho, tem uma notícia, está sentado ou de pé? Eu falei: estou de pé na presença de Jesus, não tem notícia que me abala, seu pai está com câncer. Eu falei: meu Deus, e como é que eu vou pregar que Jesus cura, se agora o câncer quer levar meu pai? E como é que eu vou pregar que Ele é o dono da cura, se um câncer agora quer levar meu pai? Dentro da minha família Ele não fez, que testemunho eu tenho? Não aceito. Filho, mas mãe, não aceito. Sirvo um Jesus vivo, que cura, salva, liberta, breve voltará para buscar os seus. Filho, mas é lá no Hospital do Câncer, Hebe Camargo, São José dos Campos, todos os exames já deu positivo, papai tem um câncer na bexiga, é coisa grave, mais de 50 anos, é cirurgia de risco. Meu Deus, opera antes dos médicos, tem muita fé para esse negócio, está marcado já a cirurgia, mas vocês não me falaram, tudo assim em cima da hora. Para não te assustar. Que assustar? A gente não se assusta com notícia ruim não, a gente põe Deus no negócio e Ele resolve. Colocava o joelho no chão nas madrugadas, chorava, saía para pregar, contava os crentes: ó irmão, meu pai está com câncer, ora lá, ajuda eu, aleluias. Chegava em casa, era um chororô, porque a notícia é: tal dia está marcada a cirurgia, mais um exame comprovou, tem um câncer na parede da bexiga de papai. Mas esse negócio de perseverança é para poucos, porque quando o câncer chega, quando a enfermidade chega, quando a dificuldade financeira bate na porta, tem bastante gente que quer ir embora, mas tem uns que prevalecem e conta o testemunho. Tá lá eu, orando, perseverante nos pés do Senhor, buscando ao Senhor pela vida do meu pai, e de repente eu tinha que pregar numa igreja grande lá por perto da minha cidade, e eu falei para minha família: eu não posso ir lá no dia da cirurgia, vai vocês, por favor, vai fazer a obra de Deus, deixa que de papai a gente leva lá. Falei: amém. Eu me lembro muito bem que por volta das 7h40 da noite, 7h30 da noite, me passaram o microfone num altar bonito como esse, e a resposta do Espírito Santo ao meu ouvido foi: fala com os meus que dos teus eu vou cuidar. Aleluias. 9 cirurgião dentro da sala, fizeram a raspagem, tiraram o que eles achavam que era câncer, fizeram depois todos os exames com 30 dias, chamaram o papai para pedir desculpa. Desculpa? Como assim, irmão Mateus? É porque papai não tinha câncer, na biópsia não deu nada. A desculpa é: a gente não sabe aonde errou, porque quando a gente começou a operação, parece que alguém já tinha operado primeiro. Eu não sei se o senhor é crente ou é parente de crente, o seu filho é crente, eu sei que não deu ponto na cirurgia, não tinha marca, não tinha nada, mas câncer também não tinha. Perseverança alcança milagre. Quem persevera aqui comigo? Quem persevera aqui comigo? Na dificuldade seja crente, no dia mau seja crente. Por quê? Porque Jesus ama esse negócio de perseverança. Ele ama, e Ele vai nos dizer aqui na palavra que, perseverando vós, não abrirá a porta, e dará tudo o que pedires a Ele, além do pão? Com certeza, pela sua perseverança na porta de um amigo, abre, eu preciso, me ajuda. Mas daí vem o nosso Deus, que se tratando de perseverança, é um Pai amoroso e bondoso para aqueles que esperam nele. Aleluia. Que no meio da dificuldade Ele alcança com as suas mãos poderosas. Aleluia. É Ele que dá ministério, é Ele que fala com o teu povo, é Ele que alimenta através do pão vivo. Oh, glória a Jesus. E a palavra ainda vai dizer: oh, glória a Jesus. Aleluia.
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de seres maus, saber dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais ao Pai que está no céu, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Pensou a gente como pais, e alguns aqui com todo o meu respeito e parabéns por isso, como os avós, e avó parece que é avó parece que é pai e mãe duas vezes, tudo aquilo que talvez ele não pôde fazer pelos filhos, ele tenta fazer pelos netos. Eu não sei se é aqui, mas na minha região tem muito disso. Nunca levou o filho num parquinho, tá lá aposentado, cabelinho branco, correndo atrás do neto, correndo atrás da neta, que às vezes dá um suador no cabelinho branco, mas tá lá, perseverante com o netinho, e quando nasce, quer já agora postar até na rede social. Tá uma moda desse negócio, irmão. Me deram um telefone para a mamãe, toda hora ela tá por lá. Só por Deus, que Deus ajude ela. Mas você já pensou nesse negócio? Através da nossa perseverança, e ele faz a comparação de um pai para com um filho natural, pedindo ao filho algo, daria algo que poderia prejudicar a vida dele. Se ele pedisse um pão, daria a ele uma pedra. Isso, um pai natural, cheio de defeito e de pecado, que se não vigiar cai, porque não existe 100% santo. Ele tem que vigiar todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Não seja homem, não seja mulher, a vigilância é igual. O negócio é apertado. Esse negócio de querer ir para o céu não é brincadeira não, é vigilância todos os dias. Por quê? Porque os pratos do inimigo, aquele que está querendo deixar a igreja na grande tribulação, são grandes e são vistosos. Cuidado, ó igreja do Senhor, com os pratos vistosos que Satanás tem colocado em tua frente, porque assim diz o Senhor: venho eu sem demora para levar a igreja santa, porque eu sou santo. As vestes que eu te dei foi branca, se mantenha branca como a neve até o arrebatamento. Chega de tropeçar, chega de parar, chega de desanimar. O arrebatamento está mais breve do que pensa. Te mantenha em posição com as vestes brancas, aleluias. Oh, mas é difícil, irmão Mateus. A gente como ovelha, de vez em quando olha, já tem um carrapicho. Tira e joga fora, que esse carrapicho não te atrapalhe na caminhada com Cristo, que esse carrapicho não te atrapalha, porque carrapicho tu não sabe o que é, mas quando esbarra em outra ovelha, ele muda de localidade, daqui para lá, ou seja, você consegue contaminar alguém. Então cuida da tua lã, cuida das suas vestes, cuide da sua vida ministerial, cuide da sua santidade diária, aleluias, lendo a palavra, sendo obediente a ela. E ele vai falar que agora, se o pai dá o que é bom aos filhos, mesmo ele sendo mau, imagina o nosso Deus, que por amor ao mundo deu seu filho unigênito. Tu já pensou nisso? Parou para raciocinar? Só tinha ele e ele amava. Mas quando ele olhou lá de cima para uma sociedade corrompida, aleluias, assim como tu era, assim como eu era, sujo, e ele falou: vai lá, limpa. Cheio de dívida, vai lá, paga. Cheio de pecado, vai lá, arranca. Cheio de defeito, vai lá, Espírito Santo, dá força para ele não ser tão defeituoso, tão defeituosa. Eu preciso dele como adorador, como pastor, como pregador, como levita da minha casa. Limpa ele, ajuda
limpa ele por dentro, para ele que ele possa exalar por fora, um verdadeiro adorador. E ele aqui hoje procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, em verdade. Aqui tem, deixa eu ver se tem. Tem, lá atrás tem, aqui tem, aleluias. Oh, como é bom adorar o Senhor. Na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, como é bom adorar o Senhor, servir a Ele na beleza da sua santidade, aleluia. E ele continua dizendo que se o pai, aleluia, sendo mal, dá coisas boas aos filhos, irmão, tem hora que você esquece a grandeza do Deus que tu serve. Eu sei que esquece. Tu está aqui para me ouvir que você não precisa se justificar. Quem te justifica é Deus. Deixa Ele falar de você. Deixa Ele soprar o seu nome. Esses dias saiu um rapaz da cadeia, 12 anos preso, mora numa cidade vizinha, e ele falou: irmão Mateus, estou crente. Eu falei: aleluias. Tirou a vida de um lá no passado, se arrependeu, veio para Jesus, está uma benção, casou, só que precisa sustentar a família, pastor. E ele falou: já que o irmão conhece esse negócio de fazer currículo, daí eu falei: irmão, eu até sei, mas você trabalhou no quê? Eu nunca trabalhei na minha vida. Você quer que eu ponha o quê no seu currículo? Tem escolaridade? Não. Tu tem um telefone pelo menos? Deus me deu sabedoria, telefone eu tenho. Coloca seu nome, seu endereço, seu telefone. O resto da folha de sulfite, irmão, acredite se quiser, estou contando isso para crente. O resto da folha de sulfite foi em branco. Aleluia. O nome, o endereço e o número de telefone. Já viu o currículo assim? Tem alguém do RH aqui? Mas se você trabalhasse lá, tu colocaria o currículo dele por baixo. Ainda bem que ele serve a Deus, aleluia. E o currículo que estava em branco, Deus colocou por cima, o telefone dele tocou, falou: tu que deixou aqui, Moisés, o nome dele, tu que deixou aqui um currículo com nome, endereço, número de telefone, fui eu mesmo. Tu nunca trabalhou na vida? Não. Tu tem experiência em quê? Em nada. Escolaridade? Zero. Sei escrever, sei ler, mais ou menos. Qual é o número da tua bota? Aleluia. Deixa Deus soprar o teu nome. Eu estou falando para alguém aqui que está querendo fazer com as forças da mão. O currículo em branco de baixo foi para cima, porque a mulher do RH ela tinha que colocar por baixo. Mas Deus, que é especialista em tratar com quem trabalha em RH, em grandes e pequenas empresas, coloca o currículo de quem não tem nome para o lado de cima. Porque melhor ter o currículo em branco aqui na terra, mas melhor ainda é ter o nome escrito no livro da vida. Quem recebe essa palavra, oh glória a Jesus, maravilhoso é servir a Ele. E por experiência própria eu digo, ter prosperidade espiritual é passar por tudo isso e continuar perseverante na presença de Deus, que as tramelas da porta que o mundo fechou, tu tem a mão forte para abrir e colocar o pão para o lado de fora também. Tu faz parte de um povo que vai morar no céu, oh aleluias. Tu aceitou a Cristo, mas antes de tu aceitar a Cristo, Ele te aceitou primeiro. Cuidado em fechar portas na frente de quem precisa de pão, aleluias. Seja diferente no meio dos iguais. Louvado seja Deus. Pastor, posso pôr a igreja de pé com a sua permissão? Até a bênção apostólica, meu pastor é o Senhor. A igreja, por favor, se põe em pé. Glória a Deus por essa palavra. Estou voltando feliz para minha cidade. Oh glória, como Deus falou comigo aqui. Carol, a gente chega lá, se tiver tramela, a gente joga fora. E dá o pão para quem precisa.
que a gente foi chamado para ser semeador do Evangelho, não fechador de tramela. Aleluia, se a gente tem, a gente divide, e isso nasce a prosperidade espiritual. Quem é próspero, divide com quem não tem. Glória a Deus. Todo mundo crente aqui essa noite? Tem alguém afastado, precisa reconciliar? Tem alguém? Todo mundo crente em Cristo Jesus? Tem alguém? Irmão, é o seguinte, eu esbarrei na porta, fechei a tramela para mim mesmo. Eu não consegui, não fui perseverante, acabei esbarrando ali numa tramela, fechei a porta, fiquei de fora, hoje eu quero retornar. Cadê você? Tem alguém aqui nessa noite? Todo mundo crente em Cristo Jesus, tomando Santa Ceia? Uma benção? Todo mundo? Que benção, irmãos. Fico muito feliz. Coisa rara hoje é você pregar numa igreja e está todo mundo crente. Coisa rara. Isso é os cuidados do pastor, arrancando os carrapichos das ovelhas. Porque toda ovelha esbarra num carrapicho. Toda ovelha sempre tem um. Por isso que o pastor às vezes é o que mais chora, o mais sofre, o que mais pede oração. E a gente sempre está ali, pastor, mais uma. Pastor, mais um. Pastor, é um mosquitinho na ovelha, no ouvido, calma, eu vou passar um óleo aqui. No seu ouvido, esse mosquito não vai fazer mais um zum zum. É por isso que Deus deu capacidade aos nossos pastores. Que Deus abençoe pastores de vocês também. Amém? Feche seus olhos por gentileza. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Abençoa cada um aqui de uma forma toda especial. Feliz estou, Senhor, de poder ser o mensageiro nesta noite e falar segundo a sua vontade, segundo o teu coração. Vai abençoando cada um de uma forma toda especial, que tenha aqui, Senhor, prosperidade, tenha prosperidade espiritual, que eles tire a tramela da porta que tem impedido de levar o pão para quem tem fome. O Senhor abençoa cada um de uma forma grandiosa. Deus abençoa o pastor dessa igreja, toma conta da família dele, Pai, em nome de Jesus, e de todos os obreiros envolvidos nessa obra. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti na vida dele, na vida dela. Abençoa de uma forma especial e grandiosa todas as esposas, todas as crianças, do adulto à criança, da criança ao ancião. Abençoe e dá vitória em nome de Jesus.